Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal, que é um espaço de comunicação relacionado ao tema do meu projeto de extensão no IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus de Paranavaí, intitulado As Privatizações e seus efeitos ao setor elétrico brasileiro. Sou o professor Sérgio Inácio, conforme já disse, do IFPR, sou também diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná e membro do Núcleo Sindical de Base do Sindedutec no nosso campus. Além também de autor do livro documentário intitulado A Copel é Nossa, no qual eu conto a história da grande mobilização, grande luta do povo do Paraná na defesa da Copel contra a sua privatização em 2001. A mesma luta, a mesma mobilização está sendo construída no cenário presente, 2023, contra a privatização da Copel, desenvolvida ou desejada pelo atual governador Ratinho Júnior. O nosso desafio nesse vídeo, ou nesta série intitulada Apagão, é fazer a abordagem desse assunto numa linguagem que todos entendam e que gostem. Porque é a abordagem de um tema da atualidade, diferentemente de fazer a abordagem de um tema da história, que são questões passadas que se distanciam do cenário e dos atores que atuam na realidade presente. As privatizações, no entanto, já tiveram capítulos passados, já tiveram consequências que se conectam com a realidade presente. Só que a gente não faz relação, ou não estabelece claramente, ou não compreende a relação entre as consequências das privatizações e o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou citar dois exemplos relacionados à questão das tarifas de energia. As tarifas de energia do Brasil são muito altas e as pessoas em geral, a sociedade em geral, não estabelece essa relação como consequência das privatizações. E as consequências disso são gravíssimas. E a gente tem que valorizar e compreender que tem essa relação direta entre essas coisas e que precisa ser estudado, precisa ser tema da academia. Por exemplo, o segmento industrial, as tarifas industriais, o segmento industrial. O Brasil ele teve uma correção de 140% nas tarifas acima da inflação desde 95 até hoje. 1995 foi quando se iniciaram as privatizações do setor elétrico brasileiro. Então, tem uma consequência. É como se hoje nós tivéssemos que pegar a tarifa de energia no setor industrial, que era praticada em 1995, dobrar e quase que colocar mais 50% em cima, quer dizer, mais do dobro, 140%. Acontece que o Brasil perde competitividade no setor industrial com a energia, porque a energia pesa muito no custo da indústria. Então a gente está dentro de um processo de desindustrialização no país e a gente não estabelece essas relações. Então é muito importante ter essa relação. No entanto, o tema de hoje nós vamos focar num propósito bem específico. E esse propósito é o de relembrar, é resgatar a história, para saber como é que foi feito o processo através do qual empresas públicas, como é o caso da Copel, adquiriu sócios privados. Que é importante ter esse olhar do passado para a gente compreender o presente. Ou seja, a gente olha para o passado para entender quais são as consequências que se refletem nos dias de hoje. Esse é o propósito do meu projeto de extensão do Instituto Federal do Paraná. No caso exclusivo aqui da Copel, no caso particular da Copel, como e quando que foi que a Copel adquiriu sócios? Vamos dar uma relembrada, vamos dar uma passeada, vamos resgatar esse passado, vamos trazer para o presente, vamos conhecer essa história. Então foi um processo primeiramente eivado de imoralidades, foi uma verdadeira farra com o patrimônio público, um patrimônio público que foi construído pelo povo do Paraná. Foi um grande investimento que foi feito pelo povo brasileiro e pelo povo paranaense.
E os sócios, no entanto, que o mercado financeiro costuma chamá-los charmosamente de investidores, que desde que se iniciaram as privatizações sempre tiveram a maior parte do lucro líquido da empresa na forma de distribuição de dividendos. Quais foram então os investimentos que esses sócios fizeram para ser chamados de investidores? Vamos dar uma resgatada nisso? Eles não só se conformam em ser sócios da empresa para ganhar muito dinheiro, não. Eles ganham muito dinheiro, como nós vamos ver, mas eles também têm outro desejo, eles querem participar de mais poder na gestão da empresa, eles querem ter a gestão da empresa. E é aí que então entra o tema privatização. A privatização é o Estado se afastar da gestão da empresa e deixar por conta dos sócios. Então, tanto é que no ano de 2001, os sócios exigiram que o Estado do Paraná se retirasse da gestão da Copel com a venda do controle acionário. Porém, o povo paranaense foi às ruas, se mobilizou com uma grande campanha em defesa da Copel e nessa grande luta do povo do Paraná, que é uma história que eu conto no meu livro documentário intitulado A Copel é Nossa, um fato histórico muito importante, relato em detalhes aquilo que aconteceu. Os vendilhões do patrimônio público sofreram uma grande derrota moral, tanto é que eles se encolheram, ficaram 20 anos recolhidos aí e agora estão dando as garrinhas de fora de novo. Então, aconteceu o seguinte, desde aquela época, ano 2000, vamos pegar anos 2000 como referência até hoje, esses sócios sempre levaram e continuam levando mais de 2/3 dos resultados financeiros da Copel. Esses sócios recebem um pouco mais de 2/3 da empresa na forma de distribuição de dividendos, enquanto que o Estado do Paraná, que investiu e que construiu a empresa, recebe um pouco menos do que resta, ou seja, de 1/3, um pouco menos de 1/3 da fatia da distribuição de dividendos. Porém, apesar desse resultado, esses sócios ainda não se saciaram simplesmente em receber dinheiro, não. Eles querem mais, eles querem ter então o poder da gestão da empresa. Eles querem fazer a gestão diretamente por eles mesmos, se possível sem a participação do Estado, Então, com esses propósitos em mente, esses sócios que são chamados, conforme nós já vimos, de investidores, eles de fato sempre investiram. Sabe no que eles investiram? Eles investiram em candidaturas de governadores, que quando são eleitos fazem o jogo do interesse desses sócios, a exemplo de pretender que o Estado do Paraná se afaste da gestão da empresa, e deixe essa função nas mãos desses sócios, tão sedentos por poder e por dinheiro. É isso que explica o atual processo de transformação da Copel em corporação, um nome charmoso, ninguém sabe o que é corporação. O Estado do Paraná se retira, se afasta e deixa os sócios, de acordo com o desejo deles, de fazer a gestão por eles próprios. Então, nós temos que compreender que precisamos de uma auditoria para apurar essa história que eu vou contar aqui neste vídeo, para finalizar esse vídeo, na forma de um rápido slide mostrando como é que houve essa evolução da transformação de uma empresa pública numa empresa de sócios que parasita esse patrimônio que foi construído pelo povo do Paraná e pelo povo brasileiro. Muito bem, então frisando bem esses números, os sócios tinham 5% de participação na empresa e o Estado do Paraná 95%. Veja bem, olha, em 1995, quando iniciou a gestão Lerner, já tinha mudado um pouquinho a situação. Os sócios tinham uma participação 3 vezes maior, estava com 17,3%, e o Estado do Paraná com 82,7%. Olha o que aconteceu 6 anos depois, ou seja, de 1995 para o ano 2000. Em 6 anos, 51,6% do total de ações da Copel foram vendidas. Será que foram vendidas? Olha só, passou de 68,9% a participação dos sócios e 31,1% a participação do Estado do Paraná. E, no entanto, não foi só o patrimônio da Copel que foi vendido, não, o Banestado foi vendido naquele mesmo período, de 95 a 2000. Além disso, tem as ações da Sanepar. A Sanepar foi vendida em 40%, 39,6% também naquele período. Enquanto isso, a dívida do Estado do Paraná passou de
1 bilhão para 15 bilhões. Então é importante relacionar essas coisas. Qual foi o investimento? São os investidores, os sócios são os investidores. Investiram em quê? Investiram em candidaturas de governadores privatizantes. Vamos lá, relembrando, né, que em 1989 a participação dos sócios era de 5%, 95% era do Estado, né? Hoje mudou completamente esta situação. Você concorda que nós não podemos passar uma borracha e apagar o nosso passado, principalmente o passado recente que tem reflexos seríssimos sobre o presente e sobre o futuro? Os nossos filhos e netos também pagarão a conta pelos erros do passado. Será que nós temos que esquecer o passado ou nós temos que compreendê-lo? Nós temos que passar o passado a limpo, nós temos que fazer uma auditoria da dívida externa e nós temos que fazer uma auditoria da farra que foi feita com o patrimônio público. E nós temos que policiar, nós temos que assumir controle sobre o nosso país. Nós queremos um país soberano, nós queremos ter uma perspectiva de futuro mais próspera para os nossos filhos e nossos netos. Nós temos que lutar para defender aquilo que pertence legitimamente ao povo brasileiro. Então finalizamos esse vídeo com essas reflexões, colocando basicamente o seguinte: essa história que eu contei aqui, ela precisa ser compreendida pelo povo paranaense e pelo povo brasileiro. Mas eu só citei o caso do Paraná só como exemplo. Isso acontece em todos os estados do Brasil. Isso não é um assunto que interessa exclusivamente ao povo do Paraná. Não, isso interessa a todo o povo brasileiro. CPI, para esclarecer o que está acontecendo no processo de privatização da Copel, e auditoria para passar esse passado a limpo. Nós não esqueceremos. Grande abraço a todos e todas.